Salve, salve, amigos da montanha! Muito boa tarde! Estamos aqui em mais um dia e hoje estamos aqui para fazer o teste dessa máquina em parceria com Engenharia 360. A gente está aqui com o novo Nissan Kicks. Esse aqui é aquela versão Advanced com um pacote extra. Então não é a versão super top de linha, mas já é quase ela. E aí vou trazer para vocês aqui algumas informações e também um pouco da nossa experiência aí com o carro durante alguns dias aqui na montanha. E aí a gente sempre começa, né, fazendo esse nosso review aqui, falando das primeiras impressões. E eu posso dizer para vocês que, assim, dentro dessa categoria, né, de SUV médio, eu gostei bastante, achei bem bonito, assim. Ainda mais essa versão, né, vem com umas rodinhas mais bonitas. Essa frente aqui com uma grade, né, em black piano ali nesse caso. Tem uns acabamentos, né, cromados. Bem bonito tá o carro, gostei bastante. Não tem muita mudança, tá? Isso aqui é a versão 2023. Para as outras versões não teve tanta diferença assim de facelift, de mudança de design. O carro continua muito parecido, mas é a nossa primeira experiência com o Nissan Kicks. Tá aí uma visão 360 para vocês. Vou abrir ele ali para dar uma olhada. Olha aqui a visão interna, né, dessa versão aqui do Kicks. E é bacana, o banco chama bastante atenção nesse acabamento mais premium aqui dele. E eu vou falar para vocês que de primeiras impressões eu gostei bastante desse acabamento aqui mesmo dentro do carro, sabe? Essa parte aqui no painel, aquela outra ali, né? É como se fosse com um couro. Ele tem um design interessante aqui também. Saída de ar, esse acabamento aqui em cima do painel. Então é um carro que acho que de primeiras impressões ele já chama atenção, acho que do ponto de vista de agradável, sabe? É um carro que você olha para ele, ele tem um design interessante e quando você vem aqui para dentro do carro, né, tem várias coisas nesse sentido de acabamento que continuam, né, nessa mesma vibe ali da parte de fora, né, desse visual externo para esse visual interno aqui também. Essa é a nossa primeira experiência, né, dirigindo um Nissan Kicks, e o que a gente viu é que agora, né, nessa versão 2023, todos os carros não tem mais a versão manual, então só tem a versão automática, é um câmbio CVT de 7 marchas, e todos eles também têm um motor 1.6 aspirado, né, ele não tem a versão turbo, que está meio que presente aí dentro dessa categoria, né, dos concorrentes desse carro, e ele está rodando no álcool. Então no álcool ele gera coisa de 113 cavalos, 115 cavalos, se não me engano, nas especificações, e na gasolina ele gera 110 cavalos, né, de potência. E aí, falando sobre isso, né, a gente andou com o carro aqui um pouco, andou bastante na cidade, eu tô rodando com ele no etanol, e na estrada ele fez 10,5, que eu achei justo, né, pelo tamanho do carro, o peso dele, e, né, não pisei muito também, então não deu para sentir se ele acaba sendo gastão, se você acaba dando uma puxada um pouco mais forte. Um detalhe também sobre esse câmbio CVT é que ele tem aquele botãozinho Sport, né? Não muda muito na potência, mas ele mantém o giro um pouco mais alto, o carro acaba ficando um pouco mais esperto, mesmo sendo esse câmbio CVT tradicional, que para quem não conhece, né, o câmbio CVT é aquele câmbio que a gente não sente muito a troca de marcha, parece que ele tá sempre numa marcha única, assim. Até dá para sentir um pouco, né, a troca de marcha nesse carro aqui, com esse câmbio, mas a característica do CVT é mais essa, assim, é meio que um giro constante e ele vai trocando essas marchas. E aí, falando um pouco dos detalhes aqui do carro, né, a gente estava falando sobre o design dele, ele é super bonito. Nessa versão aqui, os faróis, eles são faróis convencionais, né? E o DRL dele é ali no milha e ali sim é uma lâmpada de LED. O que eu achei um pouco estranho, para falar a verdade para vocês, assim, porque, pô, um carro desse acho que já merecia um farol full LED em várias categorias e não necessariamente só na versão mais premium. Essa versão aqui vem com essas rodonas bonitonas aqui, aro 17,
né, um pneu Bridgestone, e a medida dele é 20555, não é dos mais altos, né? Mas é aquilo que eu tava comentando, assim, é um carro muito de cidade, assim, deu para sentir que ele é um SUV bem de cidade. Ele tem uma altura legal, assim, do solo, a gente andou com ele aqui na estrada de terra, mas o jeito de condução do carro, a gente sente que ele é mais esse carro urbano e, de certa forma, um pouco para a estrada também. A gente vai mostrar ali dentro os detalhes, né, de espaço e tal do carro. Tem um quesito interessante ali sobre o banco, né, dessas versões aqui, tanto do Kicks quanto da Frontier. Eles têm uma tecnologia exclusiva para o banco traseiro. Mas a roda aqui é bem bonitona, né? Dessa versão aqui, a versão Kicks Advanced. Vamos ali dentro e vou mostrar para vocês um pouco mais do conjunto interno do carro. Aí falando aqui de dentro, como eu já tinha comentado, né? Gostei bastante. Essa versão tem esse acabamento exclusivo no banco, esse banco preto e tal, com o detalhe das costuras duplas, tá vendo? Então é uma coisa bem interessante. O painel tem um acabamento bem legal, gostei bastante. Esse multimídia aqui é um multimídia de 8 polegadas. Vou ligar ele aqui pra gente dar uma olhada na tela. E aí, falando também de tela, vou fechar a porta aqui para vocês verem. O painel, ele tem esse odômetro aqui analógico desse lado, mas desse outro lado aqui, ele tem um pedaço, né, aqui dentro do painel, que é um mostrador digital de 7 polegadas Full HD. E aí aqui a gente pode controlar algumas funções do carro, tá vendo? Dá para ver a autonomia. Ó, tá vendo? A média tá fazendo quase 9. A gente falou um pouco de autonomia. Aí aqui tem algumas outras informações que a gente pode colocar. Aviso. E aqui as configurações desse painel. Voltar para cá. E aí o contagiros ele fica funcionando dessa forma aqui eletrônica. E aqui, ó, tá vendo? O painelzão aqui bem bonito. Ele funciona, né, com o CarPlay, Android Auto e tal. Gostei bastante, assim. Essa parte do acabamento do carro aqui interno, eu acho que é um ponto bem legal aqui desse carro, sabe? Tá vendo a saída de ar aqui com esse acabamento em black piano, as maçanetas cromadas, o vidro, né? Todos eles têm aquela abertura automática, tá vendo? Com o sensor, né? Se por acaso você coloca o dedo na janela, ele segura, não trava. E aqui dentro também a gente pode falar que, né, das coisas que vem nessa versão. Esse acabamento também bem bonito aqui no câmbio. E esse carro vem com o Start Stop, aquela chave de presença. Olha a chavinha aqui, ó. E aí falando, né, das funcionalidades desse carro, essa chavinha de presença, a gente consegue, né, tanto ligar o carro quanto abrir ele só com a chave no bolso, coisa do tipo. E também tem uma função aqui que eu acho que é legal, não é todo carro que acaba vindo, tem uns que vem com uma trava, não sei porquê, mas você consegue fechar os vidros aqui pela chave do carro, que não é todo carro, enfim, que vem com essa função. E não sei porquê também, né? Mas é uma comodidade, então você consegue fechar os vidros e travar todo o carro aqui pela chavinha. Falando do interior ainda aqui, gente, sobre espaço, né? Na parte da frente eu achei legal, né? Mas na parte traseira, olha só, a gente, né? Eu sou uma pessoa, relembrando todo mundo, eu tenho 1,92, o carro tá configurado aqui na frente para mim, e olha só como que eu tô aqui no banco de trás. Então achei que o espaço é um pouquinho apertado, né? Eu fiquei meio apertadinho aqui no banco, mas o que eu queria falar, né? Eu não tive a experiência, mas é o que é a configuração desse banco. A Nissan, ela tem esse banco que eles chamam de Zero Gravity, né? Gravidade zero. E parece que é uma tecnologia que foi desenvolvida com a NASA e tal, que é para justamente melhorar o conforto para quem está viajando aqui no banco de trás. Então ele tem uma angulação e tudo mais para a pessoa ficar mais confortável e principalmente em viagens mais longas e tal. A gente sabe que às vezes enjoa um pouquinho no banco de trás e parece que esse banco aqui tem uma tecnologia diferenciada.
Uma pena que não vai dar para eu testar isso aqui, mas eu tô aqui sentado, que nem eu falei, tô meio apertado aqui pelo meu tamanho, mas a ergonomia aqui do banco eu achei realmente bem interessante. Ainda na parte de trás, ó, a gente tem uma saída USB aqui, né? Dentro desse apoio de braço aqui, a gente também tem, né, um compartimento aqui e tem mais uma saída USB ali. E é legal que ali no console, a gente já falou de alguns outros carros, né, que vem com duas saídas USB-C. Essa aqui vem com uma de cada, que eu acho que é o melhor dos mundos, né? Uma saída USB-C e uma saída USB convencional. O banco de trás tem o sisteminha Isofix, né? Ajuda bastante. Eu não tô com a cadeirinha hoje porque as meninas estão lá em Floripa. E aí nessa parte de trás aqui do carro, pessoal, ó, tem esse design. Eu achei que ficou bem bacana. Tem um detalhe legal que a Nissan ela deu uma estilizada aqui no logotipo dela. Então todos os carros agora já estão vindo com esse logotipo, né, com essa nova estilização. Tem o sensor de ré e tem câmera, né? A gente já falou também de alguns carros que estavam vindo com câmera, mas sem o sensor de ré. Nesse caso, vem os dois e gostei da câmera, uma câmera muito bacana. E o sensor, ele tem só aquela linha. Depois eu acho que eu mostro ali para vocês. A gente vai dar uma volta já já. E aí o sensor, ele não tem o sensor de proximidade, mas ele tem aquelas linhas e também a linha quando você está manobrando o carro. E aí, tô abrindo aqui o porta-mala, porque esse é um item que eu achei interessante. Acho que ficou faltando espaço lá dentro do carro, porque aqui o porta-mala é bem legal. Dá só uma olhada. Meio difícil a gente conseguir comparar por aqui, né, o tamanho do porta-malas, mas eles falam que tem 432 litros, né? Eu achei, assim, bem interessante, né, de profundidade. Bem difícil eu conseguir mostrar para vocês aqui, né, em termos de proporção, quanto que caberia ali dentro. Mas achei bem interessante o espaço. Aqui vem com stepzinho um pouco menor, com roda de ferro. Esse aqui é uma roda 15, né? O carro vem com roda 17 e essa aqui o step vem com uma rodinha 15, pneuzinho Pirelli. E aí, gente, ó, para tentar mostrar um pouco aqui o tamanho do porta-malas. Ai! Ó, eu entrei aqui dentro do porta-mala, tá vendo? Pra vocês terem uma ideia, assim, pô, eu tenho 1,92, sabe? Não sou tão pequeno. Então, eu queria realmente mostrar o espaço aqui do porta-mala, porque a gente já pegou alguns outros carros dessa categoria e realmente, assim, deu pra ver que esse porta-mala aqui é bem maior que os outros. Vamos lá então, vamos dar uma voltinha. Tô precisando ir lá na cidade resolver umas coisinhas. E aí a gente já vai junto ali. Vou mostrar pra vocês a câmera de ré aqui, ó. Olha lá a câmerinha, tá vendo? Ali as linhas. Então aquilo que eu falei, a linha vira de acordo com a gente mexer aqui no volante. Também tem um alerta sonoro. Partiu! De noite aqui, peguei para gravar o vídeo um pouco tarde hoje, né? Esqueci que tá escurecendo cedo, então já a luz do dia já praticamente foi embora. Mas enfim, enquanto a gente tá descendo aqui para a cidade, peguei para falar também mais uns outros detalhes aqui do carro. Acho que o som é um ponto que vale a pena a gente comentar, porque é um som honesto, é um som legal, né? Não tem nenhuma grife assim por trás, é um som convencional, né? Bate legal, assim, sabe? Acho que é um som que faz sentido para um carro como esse, e eu fiz alguns testes assim, ele tem um grave interessante, tem uma altura legal, né? Que nem eu falei, não é nada de marca assim, de grife, mas é um sonzinho bem ok. E sobre a dirigibilidade do carro, assim, ó, é um carro que tem uma posição interessante para dirigir, né, para condução.
vou te falar que eu não gostei e também não desgostei. Eu acho que é uma condução normal, assim, sabe? Ele não cansa muito, acho que até por conta desse modelo aqui, e esses bancos, eles são bem confortáveis. Mas eu, assim, talvez acho que por conta do motor e do câmbio, eu não sinto tanto o carro na mão, assim, como outros carros dessa mesma categoria, sabe? Que a gente já fez alguns testes. Então, eu não tenho nada muito para elogiar, mas o que eu queria tentar passar para vocês, assim, é que é um carro interessante para condução, ele não força muito, né? Mas acho que se você tem uma direção um pouco mais ousada, um pouco mais agressiva, não vai ser muito esse carro aqui, sabe? Esse carro é feito praticamente para andar numa velocidade mais amena, né? Tanto do ponto de vista de economia de combustível, como também essa outra questão, acho que de dirigibilidade, né? O carro é um pouco mais alto do solo, eu acho que isso contribui também um pouco para essa questão aqui de você ter, enfim, a aerodinâmica do carro, né? Acho que isso influencia bastante. Outra coisa que também é um pouco estranho quando a gente olha, assim, tem essa visão mais periférica do carro. Ali aquela parte de trás é um pouco mais alta, assim, e tem um acabamento, então acaba criando meio que um ponto cego ali, sabe? Mas enfim, não dá para reclamar não, acho que dentro dessa proposta é um carro legal, né? Da proposta de ter um carro mais para a cidade, mais para o dia a dia. É isso aí, estamos aqui embaixo, já desci na cidade, né? Já resolvi algumas coisas. E agora acho que tá na hora da gente fazer os pontos positivos e negativos do carro. Mesmo aqui de noite, consegui vir aqui no ginásio, né? O ginásio ali de São Bento. E aqui tem uma luz interessante, acho que a gente vai conseguir gravar. Vamos lá? Falar dos pontos positivos e negativos e vamos começar pelos pontos positivos. Bom, então vamos lá, né? Acho que para começar de pontos positivos, a gente pode falar, acho que do design do carro, né? Essa versão aqui, que é a Advantage Tech Plus, que tem uns opcionais extras, alguns detalhes extras, tá bem bonita, né? Essa cor vermelho, que é quase um vinho, também deixou, acho que o carro bem legal. Mas acho que no conjunto, né? O design do carro, quer ver? Vamos dar uma olhada daqui assim, ó. Tá vendo? O design do carro é um design bonito. Essa grade aqui na frente também ficou bem interessante, né? O logão ali bonito e tal. Tem uns acabamentos cromados aqui nessa versão. Então acho que esse é um ponto positivo interessante pra gente começar, que é realmente da estética e da beleza do carro. É um carro bem bonito. Aí um outro ponto que eu acho que vale a pena também a gente ressaltar aqui, né? De pontos positivos, é esse conjunto aqui de acabamento também, seguindo essa questão do design, né, do carro. Então acho que o volante tá bem bonito, esse acabamento que nem eu comecei mostrando o vídeo, né, em couro, esse detalhe das costuras, o multimídia, esses detalhes que tem aqui em Black Piano, tanto aqui no multimídia quanto nas saídas de ar, aqui nesse console também. Enfim, essa parte são pontos bem positivos porque o carro é bem bonito, bem estiloso. Outro ponto positivo que eu trago também é que eu gostei do consumo do carro, né? Não enfiei o pé em nenhum momento, mas na estrada e dirigindo aqui dentro da cidade, eu achei que o carro tem um consumo legal pelo peso-potência dele, sabe? Dirigi só no etanol por enquanto, não teve como ter essa medição na gasolina, mas mesmo no etanol eu achei que ele foi bem, né? Na estrada que não comentei, ele fez 10,5 em trechos que eu tive bastante subida, né? A gente sobe a serra para chegar aqui em São Bento, então normalmente quando a gente vai para São Paulo, a economia de combustível é até maior. E vindo para cá, pô, ele fez 10,5 no etanol, tá dentro.
Então acho que esse é um outro ponto positivo aqui que vale a pena a gente considerar. E aí, pra gente já meio que encerrando aqui os pontos positivos, né? O porta-mala. A gente não consegue ver muito bem, ele tem essa luzinha aqui de iluminação que, como a gente pode ver, não dá para iluminar muito bem, mas eu achei que a capacidade é uma capacidade interessante. Então, ponto positivo aí também pro porta-mala. As lanterninhas de LED aqui também, ó. Outro detalhe legal. Faz parte de toda essa parte estética aí do carro. Acho que ele é um carro bem bonito aí. Um SUV que tem um design agressivo. E o porta-mala realmente é legal. Tem mais um ponto positivo que eu quero mostrar para vocês. Eu até liguei aqui a luz do celular e é do tapete. Eu venho reclamando bastante dos tapetes, né? Dos carros, enfim. Principalmente dessa categoria aqui e alguns outros carros, acho que as montadoras, às vezes, elas dão umas vaciladas aí com essa questão do tapete. Mas nesse aqui, olha só, é um tapete já de borracha, né? Ele tá preso aqui. A única coisa que eu não gostei muito foi dessa trava aqui que fica bem pra cima aqui do tapete. Mas enfim, é um tapete legal, assim, ó, não é nada de muito bonito e tal, mas é um tapete de borracha, tá? E que vem com, né, a marcação aqui do nome do carro e tal. E esse tapete, ele vem aqui, ó, no banco de trás também, tá, gente? Tem gente que acha até mais bonito aquele outro tapete de carpete e tal. Mas, putz, os últimos que a gente viu, eles eram, né, é muito fininho e tal. Então prefiro esse tipo de tapete aqui. Eu acho que até para uma questão aqui meio de SUV e tal, ele ficou bonito aqui. E aí, pra gente finalizar mesmo aí os pontos positivos, eu acho que tem aquela questão da segurança. Então ele tem 2 airbags na frente e os airbags laterais também com sistema de cortina. É legal, praticamente todos os carros agora dessa categoria estão vindos, mas acho que segurança nunca é demais e é um ponto positivo para esse carro aqui. E aí um outro charminho, só para a gente finalizar, eu acho que também de ponto positivo é legal que tem esse detalhe aqui no espelho, né, no retrovisor, que nem todo carro também dessa categoria, apesar dessa versão ser um pouquinho mais premium, é um indicador legal. Ajuda também no trânsito e tal, então fica aí também como ponto positivo aí para o nosso Nissan Kicks 2023 Advantage. Beleza? Acho que é isso de pontos positivos, né? Tem outras questões aí, mas que são mais detalhes assim do carro, como aquele rack que vem na cor do carro, sabe? São pontos que fazem parte, acho que dentro daquele conjunto que eu comecei falando, que é de beleza do carro, né? Essa versão principalmente, que vem com, né, não vem com todos os opcionais, mas vem com quase todos eles. Eu acho que é o ponto alto aí dessa versão, atrelado ali também a economia de combustível e o porta-mala, beleza? Agora vamos falar sobre os pontos negativos. Que nesse carro aqui, eu vou levantar algumas coisas meio polêmicas. Bom, agora vamos falar dos pontos negativos do carro, tá? É um carro, né, que ele tá numa categoria, quase na categoria premium, sabe? Então, as minhas considerações, elas são muito em cima disso também, porque a gente não tá falando do carro top de linha, mas, né, já é uma versão que não é aquela versão mais básica, é uma versão que já tem mais opcionais e tudo mais. Então acho que a minha primeira ressalva para essa versão específica como ponto negativo é que o farol não é Full LED, que nem eu tinha comentado. Então acho que nessa versão aqui já podia ter um farolzinho Full LED, ficaria inclusive muito mais bonito aqui, além do farol ser melhor, né, de iluminação e tudo mais, ficaria ainda mais bonito com esse design, com essa frente, com os detalhes cromados, sabe? Então eu achei isso meio estranho. E aquilo, eles colocaram o DLR, né? O DRL, na verdade, é a luz diurna, ali naquela posição do milha. Então a gente também não tem o farol de milha, que é meio estranho. Eu não gostei muito. Assim, o farol é bonito, mas a funcionalidade dele eu acho que tá meio estranha. Se tivesse, né, um farol de Full LED, daria para fazer um detalhe aqui em cima, né, no farol e tal, deixar o milha ali funcionando para quando precisasse usar um farol de milha. Sei lá, meio estranho. Então acho que esse é um ponto que a gente já deixa como
pontos negativos aí para o nosso Nissan Kicks 2023. Bom, um outro ponto negativo, que eu acho que, putz, é até triste de falar que isso é um ponto negativo do carro, mas nessa minha avaliação aqui eu coloquei como ponto negativo, sabe? Bom, o painel aqui, né? O painel, a gente tem essa parte aqui na esquerda que é digital, que é bacana e tal. Mas, putz, o meu ponto negativo aqui vai porque... por que eles não fizeram tudo, né? Aproveitaram o melhor do painel. Essa parte daqui do meio, ele só acaba aparecendo a troca de marcha, né? Qual marcha que tá ali, então se é o parque, se é o neutro, se é o D. E deixaram analógico ali a parte do velocímetro e também aquelas outras luzinhas e tal. Eu achei isso muito estranho, sabe? Porque parece que ficou meio inacabado, né? E aquela coisa que a gente já estava falando. Como esse carro aqui, essa versão na verdade, né, é uma versão quase a top de linha, eu não olhei para ver se a versão top de linha tem já o painel inteiro digital. Mas esse aqui, putz, eu achei meio, sabe, meio preguiçoso. Ou deixa o painel, né, pelo menos o velocímetro ali, o velocímetro não, o contagiros, deixa ele analógico e usa aquele miolo do meio para fazer um digital mais bacana e tal, com, enfim, uma série de outras assistências e informações, assim, para quem está dirigindo, do que esse painel que, putz, quiseram deixar moderno, mas, sei lá, não gostei, achei que não ficou bem resolvido. Para mim, ou tinha que ser inteiro digital, ou deixa o pedaço lá do RPM analógico mesmo e trabalha melhor naquela área central ali que ficou meio de graça, ali não tem muita informação. E aí, pessoal, para finalizar na nossa parte aqui de pontos negativos, queria falar aqui do espaço interno, né? O porta-mala é bem legal, mas o espaço interno aqui deixou a desejar, né? Como eu tinha mostrado, eu fiquei meio apertado, olha aqui, ó, como que tá, né? Tô até com a porta aberta aqui, mas meu joelho tá encostando aqui no banco do motorista. Então, esse espaço interno, principalmente na parte da frente, eu não achei ruim não, mas nessa parte daqui de trás eu não gostei. E, né, falando desse interior aqui, tô até gravando aqui no banco de trás justamente para mostrar isso, porque a luz interna a gente só tem ali na frente, né? Então a gente não tem mais luz aqui nessa parte de trás, muito menos ali no porta-mala. No porta-mala só tem aquela luzinha que eu mostrei no ponto positivo, que o porta-mala é grande e tal, tem uma capacidade legal, mas a luzinha enfim, deixa a desejar, né? Enfim, detalhes que não dá para entender muito do porquê que esse tipo de coisa não vem acompanhado, e se tratando também de uma versão aí que já é uma versão quase a top de linha. É isso aí. E finalizando, acho que essa parte aqui dos pontos negativos do carro, uma última consideração que eu queria colocar aqui. Eu não gostei muito da dirigibilidade do carro, né? Até comentei um pouquinho antes. Eu achei que quando você tá na estrada e tal, o carro, você fica não sente tanto ele na mão, né? E tem uma questão, não sei se é pra mim, ou se é uma questão mesmo, que essa visão periférica que a gente tem do carro, não sei se é por conta daquela parte aqui de trás que é um pouco levantada, eu achei que ficou meio estranho, assim, eu não gostei tanto da dirigibilidade mesmo, assim, sabe? A posição do volante, ela fica baixa aqui pra mim, sabe? Ela tem a regulagem de altura, mas no máximo aqui do alto, enfim, eu fiquei meio apertado. Tá vendo só? Eu tô aqui, ó, na minha posição de dirigir e tal, fica meio apertadinho. O banco tem regulagem de altura, né? Mas... enfim, esse volante podia subir mais. Eu gostei bastante do volante, mas fico meio apertado. Se eu fico com a perna aqui, por exemplo, olha isso. Entendeu? Então
esse foi nosso review aí, né? Nosso test drive review do novo Nissan Kicks 2023 em parceria com engenharia360.com. Entrem lá no site, a gente tem matéria, né? Vamos colocar matéria desse carro e tem matéria também dos outros testes que a gente já fez em outros carros, né? Mas é isso, pessoal, tá aí, tá feito o review, espero que vocês tenham gostado. No mais, sobre o carro, não tem muito mais outros detalhes. O ar-condicionado é um ar-condicionado mais convencional, né? Ele tem o piloto automático, mas enfim, são tudo detalhes que essas informações a gente depois vai colocar também lá na matéria do site. E eu quis trazer para vocês mais os pontos que chamam a atenção aí no carro, né? No nosso uso do dia a dia e também com pontos positivos e negativos. Fechou? Quem gostou, então deixa aquele like, aproveita também para se inscrever no canal. É vídeo novo todo dia e amanhã eu tô de volta. Valeu? Um abraço então. Tchau!